Fala galera, boa noite. Tô gravando esse vídeo curto aqui para mostrar para todo mundo alguns conceitos que a gente está vendo em programação, mas de uma forma que entenda na prática por que a gente está usando essas coisas e não ficar perdido. Eu tô abrindo aqui um arquivo, senhores, de um algoritmo, né? Ele foi feito em Shell Script, que é a linguagem do prompt do Linux. É um script de backup, então não se assustem com o tamanho do código. Ele vai até a linha aqui 257. Mas o good é quem entender isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, declaração de variáveis. Também tem comentário, algumas variáveis criadas. E aqui a gente começa os procedimentos e funções. Lembra que na aula a gente está falando a diferença de procedimento e funções, que o procedimento nem sempre retorna valor, mas a função obrigatoriamente retorna um valor? Funções na programação, senhores, é como uma função matemática. Você vai inserir um valor, ele vai calcular uma fórmula e vai retornar. Esse prepara diretórios aqui, senhores, é um exemplo de um procedimento. Ele tem comandos de Linux aqui que criam pastas, com o comando mkdir. mkdir pasta, aí vai para pasta, vai criar outra pasta, ou seja, no final desse procedimento aqui, ele vai criar pastas no sistema vazias para trabalhar depois o backup. Então ele não retorna valor nenhum. Ele não devolve um número, o resultado foi 10. Vocês estão vendo aqui que é um procedimento? Também é um bloco de código, é uma subrotina, é um subprograma que faz alguma coisa, mas não necessariamente tem que retornar valor. Ele está fazendo operações de arquivos. Já uma função, como a gente viu lá, a função delta, função hipotenusa, sempre vai retornar um valor. Essa é a diferença entre procedimento e função. A função main do C é uma função principal, ela deveria por obrigação retornar um valor, mas como ela executa, ela chama outras funções, às vezes ela não retorna nada. Por isso que a gente coloca void lá, porque senão daria um erro conceitual. Ou int main, significa que ela vai devolver um valor numérico, mas qual? O que ela calcula? Ela retorna para a gente 0 se a execução dela correr 100% ok. Agora se der pau, der chablau, alguma coisa lá, ela retorna 1, mas está retornando um número. Por isso que a gente coloca int main e lá no final return 0. A gente também tem a opção de colocar void main, e algumas literaturas dizem que não é uma boa prática de programação, mas aqui dá para ver o que é o procedimento. Um bloco que executa algo, cria pastas dentro do sistema e não retorna valor, por isso é um procedimento. E quando a gente programa assim, senhores, separado por subrotina, ou como fica mais fácil, eu criei uma aqui chamada prepara diretórios, que me ajuda a criar pasta no sistema. Outra função aqui chamada log de controle cabeçalho, ele vai criar, imprimir na tela ou no relatório, esse cabeçalho aqui formatado para dizer o processo de backup. Criamos uma terceiro procedimento aqui, ó, que ele vai calcular o espaço que eu tenho em disco antes de fazer o backup, para eu saber depois quantos backup eu vou poder fazer ainda pelo espaço que me resta. Aqui é uma função, senhores, de backup rede. Ele tem comandos de Linux que vai fazer o servidor acessar os outros servidores e sair copiando pasta, que é o backup propriamente dito. Ele vai até aqui embaixo aqui. E uma outra função que dá o rodapé daquele meu relatório. Ele vai terminar aqui dizendo a hora que acabou o backup para o administrador saber. E aqui uma outra função que vai fazer o cálculo de espaço depois do backup. Ele faz uma estatística, né? Se eu tenho 100 GB de espaço, meu backup foi 50, significa que eu só posso fazer mais um backup de 50 GB para amanhã. Caso no outro dia, como é que eu vou fazer se estourou meu disco? Eu vou e deleto o mais antigo. E assim vai. Então aqui são pequenas funções, ó, estatística aqui, tamanho total do volume, do backup, vai informações que eu quero que apareça no relatório. Aqui uma função fita, dizendo aquele exemplo de sala de aula, quando for de segunda a sexta ele ejeta a fita para renovar para uma fita nova, mas sábado, domingo e sexta-feira, né, ele não ejeta, ele mantém a fita naquele ponto e continua a gravação no outro dia, só vai ejetar segunda-feira. Então tudo isso aqui são pré-funções criadas aqui. E aqui, senhores, ó, é o programa propriamente dito, ó, início e fim.
Esse programa principal vai apenas chamar as funções que eu pré-criei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai fazendo a sequência de backup. Prepara o diretório, começa a criar pasta. Cria o cabeçalho do log de controle, que é o meu relatório. Faz o cálculo do backup antes de fazer o backup. Faz o backup propriamente dito, copia tudo dos servidores. No final fecha o relatório com um rodapé pré-formatado. Vai calcular o backup depois de realizado aquelas estatísticas e chama a função estatística que vai dar lá para o admin quantos backup eu fiz, quantos eu ainda posso fazer, quanto eu tenho espaço em disco. E aqui ele vai gravar em fita de acordo com o dia de semana e ejetar a fita após o backup. Então é isso aqui, seja o que ele está fazendo, programação em lote. A gente pré-calcula as funções ou procedimentos e quando chegar a função main, que é a principal, só vai chamando eles. E assim o seu programa fica bem mais organizado. O programa em si, o corpo dele é só isso aqui, chamando aqui 8 funções. E essas funções, né, a leitura top-down que o Sub explicou lá, ó, vai programando antes para ser chamada depois. Isso aqui não é em C, é Shell Script, mas tem muita coisa que a gente vê semelhanças na linguagem. Ó, tem if, o nosso famoso printf aqui no Shell Script é o echo. O que mais? A gente também tem abertura de chaves, né, como parte da sintaxe. Aqui, ó, prepara diretórios, também coloca parênteses, abre uma chave e no final fecha a chave. E aí ele vai concatenar esse bloco aqui. Então é isso, senhores, só para ter uma noção prática para que serve aquelas coisas. Valeu, um abraço para todo mundo aí.